Empurradas pelos produtos básicos, exportações gaúchas recuam 19,7% em maio. Industriais da região Sul, Serra e Noroeste apresentam demandas à Fiergs. Norma regulamentadora número 12 em debate na Federação. Exportações gaúchas caem 19,7% em maio, influenciadas principalmente pelas commodities, que registraram redução de 34,4% nas vendas. As exportações do Rio Grande do Sul somaram 1 bilhão e 580 milhões de dólares em maio. A indústria de transformação caiu 9,2% nessa base de comparação, ao totalizar pouco mais de 1 bilhão de dólares. O patamar mais baixo para o segmento no mês desde 2009. Coque e derivados de petróleo com menos 95,6%, veículos automotores, reboques e carrocerias com menos 32% e máquinas e equipamentos menos 25,6% lideram as quedas. Os destaques positivos foram químicos, com alta de 22,7%, tabaco, 17,8% e alimentos, 6,1%. A China permanece na liderança entre os destinos, com 523 milhões e 700 mil dólares. Na sequência veio a Argentina, com 101 milhões e 400 mil dólares. Em terceiro estão os Estados Unidos, com 87 milhões e meio de dólares. Já as importações totais em maio caíram 42,5% e somaram 798 milhões de dólares, também o valor mais baixo para o período desde 2009. Nos 5 primeiros meses do ano, as exportações totais do Rio Grande do Sul caíram 8,4%. Interiorização. Representantes empresariais de Pelotas, Santa Rosa, Caxias do Sul e Camaquã apontam demandas do setor industrial ao presidente da Fiergs. A primeira parada foi em Pelotas, onde o presidente da Fiergs, Heitor José Miller, conheceu demandas como melhorias da infraestrutura rodoviária entre Pelotas e o Porto de Rio Grande, questões sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a burocracia para a emissão de licenciamentos e a certificação de produtos. Miller visitou ainda os pavilhões da Fena Doce, tradicional feira da cidade que está em sua 23ª edição. Também na região sul, no município de Camaquã, o encontro com empresários teve como pauta a crise energética, a elevação da carga tributária, a Lei Candir e a situação das exportações gaúchas. Em reunião almoço na Associação Comercial e Industrial da cidade, ele falou sobre a complicada realidade financeira do Estado, resultado de 37 anos de déficit ao longo de 44 anos. No Noroeste Gaúcho, Miller recebeu da Câmara de Vereadores de Santa Rosa o título de hóspede oficial do município, por conta de ações como a implantação do curso de mecatrônica no Senai Virgílio Lunardi e o incentivo ao programa SESI Show. No município, ele conheceu os laboratórios de mecatrônica e o terreno onde será ampliada a estrutura da instituição. No SESI, o presidente foi recebido pelos alunos do SESI Show. Por lá, ele também se reuniu com representantes dos conselhos regionais do SESI e do SENAI. Miller esteve também na Feira da Construção e do Mobiliário, a Indomóveis. O evento tem o objetivo de consolidar a região como segundo polo moveleiro estadual. Já na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, Miller abordou o tema O Brasil que temos e o país que queremos. Segundo ele, as crises passam e o empreendedorismo fica. Destacou que a federação está fazendo a sua parte ao defender uma agenda que abrange o incentivo às parcerias público-privadas, a terceirização, política de exportação e o uso do carvão como fonte de energia. No Brasil, com toda certeza, isso vai, talvez agora no segundo semestre já possa começar a melhorar alguma coisa, mas eu acredito que durante o ano de 2016 é mais certo da gente poder ter alguma melhora. Não é imediato, até porque uma série de questões, por exemplo, melhora o câmbio. Mas se melhora o câmbio, não é no dia seguinte que alguém está exportando mais. Isso precisa ter o cliente, precisa vender, precisa produzir para ele, tem que embarcar, enfim, até entrar o dólar pelo novo valor, demora bastante tempo. O presidente da Fiergs recebeu ainda o mérito têxtil Matheus Janella.
do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Malharias da região Nordeste do Rio Grande do Sul, na categoria Personalidade. A viagem à Serra Gaúcha incluiu visita ao Centro Tecnológico de Mecatrônica do Senai e as futuras instalações do Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica. Norma regulamentadora número 12 em debate. A Federação das Indústrias promoveu seminário para repassar aos empresários um maior esclarecimento a respeito da medida que impacta diretamente a atividade industrial no país. Lançada em 2010 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a norma regulamentadora revisa a legislação da segurança na operação em máquinas e equipamentos em função de recentes tecnologias incorporadas ao ambiente laboral. Entre os problemas da NR12, na visão dos empresários, estão a sua complexidade, o prazo insuficiente para adequações, além de não prever tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Números apresentados mostram o rigor do governo federal na aplicação da norma. Entre 2010 e 2014, as notificações no Brasil aumentaram 204% e as autuações 551%. De acordo com o levantamento realizado pela Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, a taxa de incidência de acidentes de trabalho no país, de 2008 para 2013, reduziu 23,5%. No Rio Grande do Sul, a queda ficou em 23,1%. O seminário foi uma iniciativa do Conselho de Relações do Trabalho e Previdência Social da Fiergs. $1 trilhão é o valor de investimentos previstos pelo governo indiano em projetos de infraestrutura em seu país. Trata-se de uma oportunidade para empresas brasileiras dispostas a investir na nação asiática, segundo o embaixador da Índia, Sunil Kumar Lal, em visita a Fiergs. O diplomata também conheceu mais do Rio Grande do Sul em busca de alternativas para intensificar as relações comerciais com o Estado. Já o embaixador da Bélgica, Joseph Smets, acompanhado do cônsul-geral Didier van der Hasselt, destacou que o país tem interesse em incrementar as parcerias comerciais com o Brasil, especialmente no setor portuário. Empresários e operadores de comércio exterior gaúchos conheceram novas ferramentas para simplificar o processo de exportação e importação na sede da Fiergs durante o roadshow da CNI. O assunto é de interesse no Rio Grande do Sul, estado responsável pelo segundo maior volume de exportações industriais do Brasil, o equivalente a 11,6% de manufaturados. Após o intervalo, LDO é apresentada na Fiergs e Senai inaugura escolas no interior. A atração pelo desconhecido e a capacidade de inventar o próprio mundo fazem parte da natureza humana. Transformar estas vocações em profissões faz parte da natureza do Senai. São escolas técnicas de nível médio, uma faculdade de tecnologia e centros tecnológicos com capacidade de qualificar os alunos, certificar e desenvolver produtos para as indústrias. Fiergs Senai. Educar para transformar. Encaminhado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa em maio, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016 foi detalhado a representantes de entidades empresariais gaúchas. O encontro na sede da Fiergs apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para a construção do orçamento estadual do ano seguinte, ao definir os percentuais de correção nos limites de despesas dos 3 poderes, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. A proposta do governo estadual para 2016 é manter no patamar de 2015 as despesas de custeio e investimentos e corrigir em 3% as despesas de pessoal para todos os poderes. O PIB do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre fechou com taxa negativa de 1,3%. Que são as primeiras medidas, é a segunda fase agora, certamente preconizando-se que nós teremos a terceira e talvez quarta ou quinta fase para irmos reposicionando essa máquina férrea, esse trem que se chama Rio Grande do Sul, em cima dos trilhos e criar condições para logo ali adiante nós termos situação mais favorável do ponto de vista da capacidade do Estado poder empreender. Em audiência com a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, as federações empresariais gaúchas apoiaram a proposta do governo estadual e destacaram a oportunidade de aprovação de uma lei de diretrizes orçamentárias realista, capaz de encaminhar o equacionamento da crise financeira do setor público. A LDO sempre foi tratada como uma peça de ficção. Hoje ela está sendo tratada
com um enfoque realista do que deverá ser o próximo ano para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, com os balizadores, os limitadores que darão condições de o Rio Grande do Sul tentar começar a sair dessa encrenca financeira que está metida. Senai inaugura estrutura nas cidades de Pelotas e Horizontina. As duas escolas expandem a capacidade de atendimento na região sul e noroeste do estado. Um espaço de 3.700 metros quadrados com capacidade para atender até 400 alunos por turno em áreas como metalmecânica, construção civil, eletroeletrônica, soldagem e construção naval. Esse é o Centro de Educação Profissional Senai Heraldo Jacob em Pelotas, com novos equipamentos já adequados à norma regulamentadora número 12, adquiridos para ampliar a abrangência de atendimento. Uma escola que nem essa aqui, nova, bem instalada, bem colocada, com toda certeza vai continuar sendo sempre atualizada na sua tecnologia, de tal forma que a gente possa fornecer para a sociedade pessoas treinadas, mas principalmente com conhecimento e com talento. Na cidade de Horizontina, o Senai inaugurou oficialmente uma nova estrutura, resultado de uma parceria com a indústria John Deere. A história do desenvolvimento industrial da região se confunde com o Senai. Essa é a importância, é da maior importância para nós continuarmos tendo essa escola do Senai em Horizontina, para continuarmos desenvolvendo tecnologia, treinando pessoas e preparando e capacitando as pessoas para produzir máquinas agrícolas com alta qualidade. O espaço tem 3.800 metros quadrados e capacidade para até 200 alunos ao mesmo tempo. Para atender as principais demandas da região, são oferecidos cursos de eletricista instalador predial, mecânico e montador multifuncional em máquinas agrícolas. Ela é fundamental porque o Senai, em vez de investir em obras e estrutura física, está investindo em equipamentos. Então, essa soma de esforços é muito produtiva e a gente espera que cada vez surta melhores frutos do que tem vindo até hoje. O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul entregou o Sinduscom Premium 2014 na Sociedade Leopoldina Juvenil em Porto Alegre. A 24ª edição do reconhecimento destaca empresas, marcas, pessoas e instituições que contribuem para o desenvolvimento da indústria da construção civil gaúcha. Os desafios das empresas de transporte e logística pautaram a abertura oficial da 17ª Transposul. Realizada no Centro de Eventos Fiergs, a feira teve mais de 50 expositores de todo o país que divulgaram seus produtos e serviços durante 3 dias. Um café da manhã de apresentação da Avisulat 2016 ocorreu na Fiergs, com a participação de representantes dos setores avícola, suíno e de laticínios. A feira será entre 18 e 20 de outubro do ano que vem, no Centro de Eventos Fiergs. A meta para a próxima Avisulat é aumentar em 20% o número de expositores e contribuir para elevar as exportações do segmento. A Frente Parlamentar do Setor Produtivo e da Indústria Gaúcha e Brasileira foi lançada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma proposta do deputado João Fischer. Segundo dados apresentados, em 2014, a indústria de transformação representou 10,9% do PIB brasileiro, um decréscimo de aproximadamente 50% em 10 anos. Serão realizadas reuniões com as entidades representativas interessadas para formular uma radiografia sobre os motivos que levaram a indústria a essa situação. A ideia é compilar sugestões para criar políticas efetivas que revertam esse quadro. Nós temos, então, a situação da indústria de transformação bem exposta, porque não se deu atenção devido a essa indústria e no momento que nós precisaríamos ter produtos de maior valor agregado para as exportações, nós não temos. Somado a isso, temos também os problemas dos acordos comerciais, nós não temos acordos bilaterais. Nós estamos depositando muita expectativa nessa visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, que pode significar uma mudança de paradigma das relações comerciais exteriores do Brasil. Veja a seguir: SESI Educação abre nova estrutura em Porto Alegre e jovens refletem sobre o futuro profissional. Para o SESI, a educação transforma curiosidade em descobertas, inércia em movimento, trabalho em qualidade de vida. Por isso,
o SESI desenvolve projetos culturais, atividades esportivas, ações de responsabilidade social e de saúde aos trabalhadores da indústria e suas famílias. Fierg SESI. Educar para transformar. SESI Educação ganha novo espaço no Centro de Atividades de Porto Alegre. Os 2 andares são equipados com biblioteca, laboratórios e salas de aula. A nova estrutura do SESI Educação em Porto Alegre conta com um acervo de 10 mil livros, laboratórios e 12 salas de aula equipadas com projetores multimídia para abrigar cursos de idiomas, informática, os programas Novos Horizontes, SESI Imaginação, Educação para o Mundo do Trabalho e o Educação de Jovens e Adultos na forma de educação à distância. O espaço vai contribuir com a meta do SESI de conectar o ensino com o mundo do trabalho. Mais de 3 mil estudantes e profissionais recém-formados participaram do Fórum IEL de Carreiras. O evento ocorreu no Shopping Praia de Belas, na capital gaúcha, e discutiu o futuro do mercado de trabalho. Como será o trabalho nos próximos anos? E agora, para onde eu vou? Quais os caminhos possíveis para uma carreira profissional? E a indústria pode ser uma alternativa? Durante 2 dias, o Fórum IEL de Carreiras promoveu o debate sobre questões como essas. No palco, empresários experientes, como o presidente da indústria de refrigerantes Fruc, Nelson Eggers, que transformou a pequena fábrica da família em uma grande indústria. E jovens empreendedores, como Yental Delaiese. A jovem trocou o trabalho em agências publicitárias da cidade grande para viver e trabalhar em um sítio no interior de São Paulo. Junto com o marido, desenvolve pacotes de pesquisa, branding, criação, produção e business. Entre os principais clientes está o Instituto Inhotim. Trabalhar com responsabilidade, mas com mais tempo para a família, amigos e com mais qualidade de vida. Será que vai funcionar? O que vai acontecer com esse acesso de informações e tecnologias que não está acessível para todo mundo é a gente ter um indivíduo mais empoderado para inovar, para empreender, e as empresas certamente tendo que entender essa característica para se adequar a essa nova situação. Eu acho que a palavra que vai valer chama-se confiança. Confiança do indivíduo na relação de trabalho, da empresa com o indivíduo, né, para que isso possa ter sucesso aí nos próximos anos. E como as empresas estão se preparando para essa nova geração de profissionais? O risco é menor quando você tenta e trabalha com novos conceitos do que você ficar só esperando aquilo que já provou que dá certo. Quem passou por aqui pôde esclarecer muitas dúvidas. E teve também a oportunidade de participar de rodadas individuais de coaching e de oficinas desenvolvidas por alguns dos palestrantes com atividades para estimular a criatividade e o espírito empreendedor. Acho que o pessoal está faltando um pouquinho de prática, o lidar com as pessoas, essas coisas que tu não aprende em sala de aula. Acho que é importante, acho que eventos como esse nos dão dicas sobre isso, nos ajudam a tentar superar essa faltinha que a sala de aula não nos proporciona, né? A partir desse evento que a gente consegue ver melhor o que a gente quer para a nossa vida, e eu vou seguir os passos que eles falaram, que eles deram muitas dicas de como é que a gente pode fazer para seguir em diante. Então o que eu vou fazer vai ser o que eu quero para a minha vida, como eles apresentaram ali, e ver de que forma eu posso fazer para conseguir me enquadrar no que eu quero no mercado de trabalho. Eu vou reavaliar minhas ideias e o que eu quero para a minha vida. O mediador dos debates foi Gabriel Pensador. Ele brincou no simulador de solda do Senai e se saiu muito bem. Contou um pouco da sua experiência, da importância de tomar decisões e administrar as consequências de cada uma delas. E para as angústias e incertezas dessa fase da vida, fez uma música. Vai em frente sem parar, que a parada é suicida, porque a vida é muito curta e a estrada é comprida. Você sobe e você desce na estrada da vida. E às vezes parece que a batalha tá perdida e que você voltou pro ponto de partida. Vai à luta, levanta, revida. Vai em frente, não se rende, não se prende nesse medo de errar. Que é errando que se aprende, que o caminho até parece complicado e às vezes tão difícil que você se surpreende. Quando sente de repente que era tudo muito simples, vai em frente que você entende. Nós aproveitamos o Fórum IEL de Carreiras para conversar com o Eduardo Migliano, fundador do site 99 Jobs.
uma ferramenta que ajuda pessoas que estão em busca de um emprego a encontrar a empresa dos sonhos. É isso mesmo, Eduardo? Como é que funciona? É isso mesmo. A gente acredita que se cada vez mais pessoas de alguma forma estiverem fazendo aquilo que ela ama, fazer o que ama não necessariamente é fazer o que quer, mas é entender o impacto do seu trabalho, o propósito do porquê você acordou todos os dias e está ali. A gente acredita que quanto mais pessoas estiverem dentro dessa função, melhor é o mundo, melhor as pessoas se conectam com aquilo que deveriam ser feito, né? E esse é o objetivo do site hoje, da comunidade de carreira, e por conta disso a gente criou essa comunidade há mais ou menos 2 anos, tem hoje 410 mil pessoas conectadas e a gente está fazendo mais de 2.000 conexões, tem 2.160 empresas hoje conectadas dentro dessa comunidade, que é a possibilidade de você poder entrar dentro da plataforma, identificar quais empresas você de fato gostaria de trabalhar, muito menos olhar a vaga, sabe? Olhar a job description, a oportunidade que está escrita e muito mais o que aquela organização tem a oferecer. Então, qual que é o ambiente de trabalho, como que é a cultura, o que os funcionários e ex-funcionários estão falando sobre como é trabalhar lá, fotos do ambiente de trabalho, vídeos de como é trabalhar na empresa, quão perto ela está da minha casa, porque tem muita gente que valoriza a questão de trabalhar próximo. Então, são mais informações que a gente reuniu que estava na internet, tudo espalhado, a gente reuniu num lugar só, não só para jogar a vaga para o cara, mas sim para jogar mais informações para que ele possa ter uma tomada de decisão cada vez mais embasada naquilo que de fato pode fazer ele gerar o sentimento dele fazer o que ama. Como surgiu essa ideia? Vocês perceberam algum nicho de mercado, alguma necessidade das pessoas, desses jovens que estão procurando entrar no mercado de trabalho? De alguma forma eu sempre busquei trabalho olhando para uma causa específica, né? O que eu poderia fazer, já que eu vou trabalhar no mínimo 8, 9 horas por dia, o que eu posso fazer para tornar o dia a dia das pessoas melhor, né? E aí, quando eu comecei a perguntar para meus amigos o que eles estavam fazendo como forma de trabalho, eu comecei a identificar que muitos deles não estavam se conectando como deveria se conectar, que estavam achando que simplesmente é o 9 to 6, né? Vou lá das 9 às 6, bato o ponto, beleza? Falei, pô, a gente pode fazer alguma coisa por isso. E aí tem um mentor, uma pessoa da qual eu admiro muito hoje no Brasil, que fez muito dentro de muitas empresas e tem feito cada vez mais, que é o Fábio Barbosa. Ele foi, na época, presidente do Banco Real, presidente depois Abril e tal. E ele fez um artigo na Folha de São Paulo, eu trabalhava com ele, ele fez um artigo na Folha de São Paulo falando que ele sempre tentou contratar bons profissionais, mas nunca conseguiu porque a pessoa vinha junto. Era uma brincadeira, óbvio. E aí, dentro desse exercício, comecei a olhar e falei, é verdade, as pessoas são contratadas pela competência delas e não pelo quanto elas são de pessoa. Vamos nos reunir para organizar alguma coisa a respeito? E aí, ao longo de um tempo, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer e, como consequência disso, saiu 99jobs.com. E como o site trabalha com as empresas? A ideia é que as organizações se cadastrem gratuitamente hoje na plataforma, ofereçam suas oportunidades de trabalho ali dentro e façam um match, que é o quem elas são. Então, elas contam um pouquinho de como que é o ambiente de trabalho. Quando do outro lado o candidato for fazer o matching dele, assim que ele entra na plataforma, esses dados vão se cruzar e a gente vai elencar um ranking, quais são as organizações que mais têm a ver com ele. E quando ele entra para ver cada organização, ele começa a descobrir ali um mundo de oportunidades e possibilidades de trabalho. E as empresas, elas estão preparadas para trabalhar com esse jovem que está entrando agora no mercado de trabalho? Com as necessidades, com a qualidade de vida que eles buscam? Muito legal a sua pergunta. Eu acho que o 99jobs cresceu em 2 anos. A gente cresceu de um ano para o outro 1.100%, e um dos motivos pelo qual a gente cresceu tanto assim, esse ano a gente vai crescer também, mesmo com todos os desafios do Brasil hoje, a gente vai crescer também, e um dos motivos pelo qual a gente está crescendo é porque as empresas estão buscando pensar como que elas vão, de alguma forma, atrair melhor esse candidato. Não é só um processo de recrutamento, é um processo de atração a ponto dela se reinventar também como organização. As empresas, de alguma forma, estão sendo impulsionadas, obrigadas a se reinventar, e dentro desse processo de reinvenção eu preciso trazer pessoas que não pensem só como eu pensava antes, e para que isso aconteça, como é que a gente cria um ambiente de cultura, uma cultura dentro da organização que ela escute muito mais o jovem de hoje do que simplesmente entenda que ele veio ali para ser o estagiário, para tirar o xerox e coisas do tipo, entendeu? Então, a função desse jovem passa a ser muito mais estratégica a ponto de reinventar a organização ao longo do tempo do que simplesmente ser um jovem inserido dentro da empresa. Tem uma frase que eu li por aí em redes sociais e tal, que diz que escolha uma coisa que você goste de fazer e você nunca trabalhará na vida. É mais ou menos por aí. Exatamente.
o que a gente consegue perceber cada vez mais é que os jovens estão em busca, de fato, de algo que eles possam construir um impacto na vida das pessoas. Porque fazer mais por fazer mais, entendeu? Ele fica na casa dele, né? E a gente está vivendo hoje um movimento de que as culturas, as gerações foram dando essa possibilidade. Então, por exemplo, minha avó semi-analfabeta até hoje, aí meu pai já faz uma faculdade, aí além de eu ter feito uma faculdade, ele esperava que eu fosse melhor que ele em algumas coisas. Então as gerações foram crescendo muito nesse sentimento de, tipo, gerar um impacto grande, e hoje, tipo, tem muito jovem aí que tá, indiferente da classe social, dentro de casa buscando onde é que ele vai enfiar a energia dele, entendeu? Só que as empresas precisam se reorganizar, se preparar cada vez mais para, tipo, ser um acumulador dessa energia a ponto de elas se reinventarem. E esses jovens, eles podem trabalhar com esse jeito autônomo, mas terem também responsabilidade, que acho que é o que as empresas buscam, né? E talvez seja o medo, o receio de que ele vai vir, vai fazer só o que gosta e não vai ter responsabilidade. Isso não é verdade. Não, eu acho que o processo de muito do que a gente faz, e ao longo do tempo a gente tem nos inserido muito nesse contexto, o entendimento maior é de que o jovem não necessariamente vai entrar para fazer só o que ele quer, mas sim que ele precisa entender o porquê que ele está fazendo aquilo, entendeu? Então essa é a pergunta que as empresas estão confusas hoje. Porque às vezes você faz alguma coisa que o chefe mandou, às vezes você faz uma coisa que você nem concorda pura e simplesmente, mas porque alguém disse para você fazer. O jovem hoje quer entender, tá bom, eu posso até fazer, eu sei que não vai ser a coisa mais legal do mundo, mas o porquê que eu vou fazer isso aqui? E quando esse porquê está muito casado com os porquês dele, é quando as coisas começam a se conectar. Mas ainda existe um distanciamento, tanto por parte da empresa entender o seu porquê e do jovem conseguir encontrar uma organização que de fato ele consiga gerar todas as energias. Então, esse é o contexto que a gente está vivenciando hoje. E não é só no Brasil, é no mundo, né? Mas esse distanciamento tende a se aproximar, as coisas tendem a ficar mais próximas. Ou as organizações vão se reinventar, ou elas vão ser passada para trás por conta de outras empresas que esses jovens mesmos criaram. A gente vê um Brasil cada vez mais empreendedor por parte de muitos jovens, ou jovens então buscando outras opções para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, hoje uma empresa acha que o concorrente dela em talentos é você fala de um banco, ela fala que é outro banco. Não, o concorrente dela pode ser o cara fazer um mestrado, o cara ir morar fora, o cara ir para Irlanda, lavar prato. Você pega às vezes um menino que tipo tem uma super de uma competência, ele escolheu fazer um trabalho num outro país, na Irlanda, numa Austrália, em outro lugar, juntou uma graninha ou conseguiu uma bolsa. Não é nem por questão de classe social, é mais uma questão de que eu quero fazer outra coisa. Então a concorrência não é só o ambiente de trabalho, aquela empresa. É tipo, o que ele vai fazer que de fato ele se conecta com aquilo. E quando isso não acontece por meio das empresas, ele acaba criando a sua própria oportunidade, entendeu? Então, tipo, ou essas empresas se reinventam, ou de alguma forma elas vão perder o mercado por aí. Você pode ver aí o número de aplicativos, o número de soluções que a gente tem hoje no mundo que estão tomando o espaço das empresas que já estavam 100% consolidadas, né? Você vê, tipo, uma plataforma como Uber, uma plataforma como Airbnb, são plataformas onde você pode alugar um quarto da tua casa e a pessoa, ao invés de ficar no hotel, fica no quarto da tua casa, que tem uma cultura ali. Pô, eu não conheço Porto Alegre, imagina se eu ficasse lá num quarto que você tem a mais dentro da sua casa, ou até mesmo quando você não está. E eu poderia estar ficando no hotel. Então essas empresas estão se reinventando, o hotel como um todo, se reinventando para poder conectar com esses tipos de comunidades que estão se criando e foram totalmente criadas pelo novo conceito de tipo, poxa, eu não necessariamente preciso ficar no hotel, eu realmente quero ficar numa casa de alguém para até ambientar a cultura maior da cidade, do local onde eu for. É um exemplo. Como aí tem hotel, tem de transporte, tem uma série de outras possibilidades de olhar em comunidade como que esse movimento empreendedor está criando essas grandes concorrências para as empresas no futuro. Tá certo então, Eduardo, muito obrigada pela tua participação, pela tua contribuição, pelas tuas informações e parabéns pelo teu trabalho. Imagina, obrigado, eu fico muito honrado de quando as organizações conseguem abrir espaços para esse, obviamente não só para o Nine Jobs, mas para todas as outras pessoas que estão aqui falando, de que sim, a gente consegue fazer alguma coisa cada vez melhor para que os jovens possam se conectar, as pessoas possam se conectar, para que o mundo seja melhor em pessoas fazendo aquilo que elas amam. Obrigado. Os conselhos de curadores e de administração da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergues se reuniram para aprovação do relatório de atividades e balanço de 2014.
Entre os destaques do ano passado está a arrecadação e distribuição de 3.700.000 quilos de alimentos. Em parceria com o Senai, 367 pessoas se formaram em cursos de capacitação profissional. O Banco de Alimentos de Porto Alegre homenageou o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, por sua contribuição e do setor ao qual representa com a instituição. Criado há 14 anos, o Banco de Alimentos beneficia 800 instituições em todo o estado, com a doação de 400.000 quilos de produtos por mês. Esta edição da TV Fiergues fica por aqui. Até a próxima!